Vladimir Matos integrou o segundo escalão de segurança do presidente Lula. Disse que descobriram um tal plano para matar Alexandre de Moraes, matar Lula e matar Alckmin. Meu Deus do céu, um absurdo, né? Agora acusações gravíssimas que precisam ser investigadas e passar limpo. Ninguém apoia a coisa errada. Eu apoio a direita, mas ninguém apoia a coisa errada jamais. Vamos ouvir o plano aí. Vamos ouvir. Segundo a Polícia Federal, a conversa ocorreu dentro da Academia da Polícia Federal, em Brasília. Vladimir Matos integrou o segundo escalão de segurança do presidente Lula durante a transição de governo em 2022. Chegou a fazer a segurança no hotel em que Lula ficou hospedado antes de tomar posse e foi afastado das funções quando delegados descobriram que o agente também frequentava o acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército. Os investigadores estão fazendo os últimos ajustes no inquérito. O ministro Alexandre de Moraes intimou Mauro Cid a prestar depoimento amanhã no Supremo Tribunal Federal. Moraes cita Moraes 44 vezes em processos onde ele é juiz e ao mesmo tempo vítima. Você acredita que um juiz que age dessa forma, ele é imparcial? O ministro Alexandre de Moraes intimou Mauro Cid a prestar depoimento amanhã no Supremo Tribunal Federal para esclarecer contradições e omissões em interrogatórios. Cid disse que não conhecia o plano de golpe de Estado com assassinato de autoridades, mas os investigadores afirmam que não ficaram convencidos. De acordo com a Polícia Federal, Mauro Cid e o general da reserva Mário Fernandes, preso ontem, conversaram sobre as ações golpistas, como mostra uma mensagem de áudio encontrada pela PF. Ainda de acordo com a PF, Mauro Cid participou de uma reunião para discutir o golpe na casa do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Jair Bolsonaro. Moraes cita Moraes 44 vezes em processos onde ele é juiz e ao mesmo tempo vítima. Você acredita que um juiz que age dessa forma, ele é imparcial? Se a justiça entender que o acordo de delação foi descumprido, Mauro Cid pode voltar a ser preso e perder benefícios, como o de responder à justiça em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. O início do monitoramento de Lula e Alexandre de Moraes. Moraes cita Moraes 44 vezes em processos onde ele é juiz e ao mesmo tempo vítima. Você acredita que um juiz que age dessa forma, ele é imparcial? Foi logo depois da eleição de 2022, segundo a investigação da Polícia Federal. O plano golpista começou a ser desenhado nos primeiros dias de novembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, ele seria conduzido pelos Kids Pretos, militares de operações especiais do Exército, conhecidos pelos gorros pretos que cobrem parte do rosto. O líder do grupo, o general Mário Fernandes, então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, preso na operação de ontem, visitou o acampamento com manifestantes golpistas montado em frente ao QG do Exército em Brasília em mais de uma ocasião. No dia 9 de novembro, segundo a Polícia Federal, Fernandes criou e imprimiu uma cópia em um computador do Palácio do Planalto do documento intitulado Planejamento Punhal Verde e Amarelo, que descreve o plano para prender e executar o ministro Alexandre de Moraes, além dos integrantes da então chapa vencedora das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Os militares listaram passo a passo o que precisavam para cumprir o plano. Eles mapearam os locais frequentados por Moraes e Lula, os principais trajetos diários, além de detalhar quantas pessoas faziam a segurança dos dois e quantos militares seriam necessários para executar a ação. Também listaram as armas que seriam usadas. De acordo com a PF, o general Mário Fernandes levou uma cópia do documento até o Palácio da Alvorada, onde estava Jair Bolsonaro. Em 12 de novembro, os Kids Pretos se reuniram na residência do general Braga Neto, então candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, na quadra 112 Sul. Além de Braga Neto, estavam presentes na reunião o tenente-coronel Mário Cid, então ajudante de ordens da Presidência da República, e 2 dos presos na operação de ontem, os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Segundo a PF, no encontro, eles receberam sinal verde para as ações clandestinas. Do dia 21 ao 23 de novembro, os 2 militares foram a campo e colocaram em prática os atos de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes
para cumprimento de uma eventual ordem de prisão a ser desencadeada por Bolsonaro. Moraes cita Moraes 44 vezes em processos onde ele é juiz e ao mesmo tempo vítima. Você acredita que um juiz que age dessa forma, ele é imparcial? Segundo a PF, a investigação analisou as mensagens em aplicativos, conexões entre celulares e dados de navegação na internet dos investigados. Segundo a PF, os conspiradores queriam evitar os mesmos erros cometidos pelos assassinos da vereadora Marielle Franco. Por isso, analisaram a ação daqueles criminosos e, para não deixar rastros, compraram e habilitaram linhas telefônicas com documentos falsos. Ao analisar antenas de celular e mensagens telefônicas, os investigadores identificaram que os kids pretos visitaram a região onde ficava a casa de Alexandre de Moraes e pesquisaram rotas para simular distâncias de pontos estratégicos até a residência do ministro. No dia 6 de dezembro, a PF descobriu que Rafael de Oliveira e Mauro Cid se encontraram com Bolsonaro no Palácio do Planalto por cerca de meia hora. Nesse dia, o general Mário Fernandes estava no Planalto e imprimiu mais uma vez o planejamento operacional Punhal Verde e Amarelo. Um dia depois, segundo as investigações, Bolsonaro recebeu os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Em depoimento, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, disse que naquele dia Bolsonaro apresentou uma minuta de decreto que previa um estado de sítio. O relatório de investigação aponta que as linhas telefônicas usadas para combinar a operação para capturar o ministro Alexandre de Moraes foram ativadas no dia 8 de dezembro. Naquele mesmo dia, o general Mário Fernandes disse a Mauro Cid ter conversado pessoalmente com Bolsonaro. No dia 10 de dezembro, 2 dias antes da diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, a PF afirma que uma troca de mensagens entre Cid e o então assessor da presidência, Marcelo Câmara, reforça o monitoramento de Lula e Moraes. Estarão na portaria. Trecho 5 será do presidente. Rota verde com desembarque exclusivo da comitiva do diplomado, que será no subsolo. No dia 12, data da diplomação da chapa de Lula e Alckmin no TSE, manifestantes radicais tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. Um dia depois, um dos militares presos ontem chegou a Brasília, onde, segundo os investigadores, se deslocou por locais de interesse da ação, incluindo a residência funcional do ministro Alexandre de Moraes. 15 de dezembro de 2022. A Polícia Federal afirma que esse foi o dia da tentativa de sequestro de Alexandre de Moraes. A ação foi batizada pelos conspiradores de Copa 2022. Pouco depois das 8h30 da noite, um dos kids pretos envolvidos na operação, Rodrigo Bezerra de Azevedo, atualmente tenente-coronel, se posicionou neste estacionamento no Parque da Cidade, um dos pontos de apoio do grupo. Dizer que ele é parte no processo e ele que determina a prisão das pessoas? Eu não estou mais entendendo nada. E a ordem dos advogados não fala nada. Ele foi o primeiro a confirmar que estava a postos. Em outro ponto, próximo à residência de Alexandre de Moraes na época, outro militar responde: "Estou na posição." "Ok, qual a conduta?" pergunta o homem que estava no estacionamento. "Aguarde", diz um terceiro militar apontado pela PF como líder do grupo. 24 minutos depois, um quarto integrante manda uma mensagem: "Tô perto da posição. Vai cancelar o jogo?" O líder do grupo, então, confirma o cancelamento da ação. Abortar. Segundo a Polícia Federal, o grupo cancelou o plano porque a sessão do Supremo daquele dia terminou mais cedo do que o previsto. O plano fracassou. Mas ao finalizar o relatório, a PF afirma que a organização criminosa tentou criar um ambiente propício para o golpe de Estado e que os fatos investigados levaram ao florescimento de um radicalismo que culminou nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes radicais invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. O plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não se concretizou. Se ele é a vítima, ele não pode conduzir esse inquérito, essa investigação. Já começa errado as coisas por aí. Mesmo assim, os investigadores da Polícia Federal consideram que os 5 presos ontem pela Operação Contragolpe cometeram, além do crime de organização criminosa, outros 2. Na decisão em que autorizou a prisão, Moraes escreveu:
A PF comprovou a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Moraes cita Moraes 44 vezes em processos onde ele é juiz e ao mesmo tempo vítima. Você acredita que um juiz que age dessa forma, ele é imparcial? O Congresso incluiu esses dois crimes no Código Penal em 2021. O artigo 359-L prevê punição de 4 a 8 anos de prisão para quem tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Já o artigo 359-M estabelece pena de 4 a 12 anos para quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Nos dois casos, o texto que define o tipo penal começa com o verbo tentar. Disse que descobriu, né? Tem que ter muita investigação, apurar muito, se não é armação todo, mas enfim, disse que descobriram um tal plano para matar Alexandre de Moraes, matar Lula e matar Alckmin. Meu Deus do céu, um absurdo, né? Agora acusações gravíssimas que precisam ser investigadas e passar limpo. Ninguém apoia coisa errada. Moraes cita Moraes 44 vezes em processos onde ele é juiz e ao mesmo tempo vítima. Você acredita que um juiz que age dessa forma, ele é imparcial?